Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Império Napoleônico. Turma, vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre o processo de Revolução Francesa? E aí nós finalizamos a nossa aula falando um pouco sobre o diretório, certo? Então, turma, nós vimos que o poder executivo francês ficou nas mãos do diretório, né? Que era o quê? Um órgão composto de 5 pessoas eleitas entre os deputados. E aí nós vimos também que nesse período a França enfrentava graves dificuldades financeiras e também uma forte instabilidade política. Então, para conter essas manifestações populares, essas revoltas populares que estavam ocorrendo na França, o diretório ele recorreu ao exército, que na época era liderado pelo então jovem general Napoleão Bonaparte, que conseguiu aí grandes vitórias, né? E por conta dessas vitórias tanto externas quanto internas, né? Ou seja, com as guerras, com a frente que se formou para conter a República Francesa e também por conseguir abafar as manifestações populares internas, Napoleão Bonaparte ele ganhou grande destaque. Então, seu sucesso foi tão grande que ele acabou sendo convidado a fazer parte aí do diretório, né? Ele conseguiu ganhar apoio tanto da burguesia como também dos girondinos, certo? E aí, como eu já disse, Napoleão Bonaparte acabou fazendo parte do diretório. Tempo depois que ele já estava na política, fazendo parte do diretório, ele acabou dissolvendo o parlamento e transformando o diretório em apenas um consulado, né? Que antes o diretório, nós vimos que antes o diretório era um governo de 5 pessoas, e aí ele tirou o diretório e pôs no lugar o consulado, que era um governo de 3 pessoas, sendo que Napoleão Bonaparte era o cônsul mais influente desse consulado. Então percebam, turma, que em menos de um mês no consulado, né, foi redigida aí uma nova constituição que deu a Napoleão Bonaparte o título de primeiro cônsul da França, certo? No seu governo, Napoleão Bonaparte ele fez reformas para recuperar tanto a economia como também as instituições. Ele também anistiou os nobres que tinham sido exilados, certo? Criou uma nova moeda. Então, a gente vai perceber que promoveu também uma reforma educacional, certo? E instaurou aí o Código Civil, né? E percebam que em 1802 houve aí um plebiscito, na qual esse plebiscito concedeu a Napoleão o título de cônsul vitalício, certo? 2 anos depois, ou seja, em 1804, Napoleão Bonaparte ele foi coroado aí imperador da França, havendo também uma nova consulta popular. Já em 1805, o governo de Napoleão Bonaparte ele vai anexar aí a República de Gênova, que seria na Península Itálica, e diversas outras nações europeias vão se unir a ele para deter aí a expansão do Império Francês. Aliás, perdão, várias outras nações europeias elas vão se unir para deter aí a expansão do Império Francês. Só que o exército liderado por Napoleão Bonaparte, ele continua a sua marcha em direção à vitória. Porém, ainda em 1805, o exército de Napoleão Bonaparte, eles encontraram aí um grande empecilho que seria a marinha naval inglesa, certo? Então, o exército de Napoleão, as forças napoleônicas, eles foram derrotados aí na Batalha de Trafalgar. Então, Napoleão, ao ser derrotado pela esquadra britânica, né, ele percebe que tem que tomar uma nova atitude para vencer os ingleses, certo? E que atitude seria essa?
Bom, Napoleão percebeu que a sua principal rival, né, que no caso era a Inglaterra, era uma das nações mais desenvolvidas economicamente da época. Aliás, uma das nações não, era a nação mais desenvolvida economicamente, né? Lembram aí que nós já falamos sobre o processo de revolução industrial? Então, por conta disso, a Inglaterra, ela era uma nação poderosíssima e riquíssima na época, certo? Então, sabendo do poderio britânico, Napoleão, ele acaba se amparando aí no bloqueio continental, né? Ou seja, Napoleão Bonaparte ele decreta o bloqueio continental. O que seria isso? Seria uma proibição, né? Na qual Napoleão Bonaparte ele proibia as nações europeias de comercializar com a Inglaterra. Essa foi uma estratégia adotada por Napoleão, pensando que dessa maneira ele iria minar a economia inglesa e, consequentemente, o poder da Inglaterra. Observem, turma, que eu coloquei agora para vocês um mapinha onde vocês conseguem observar um pouco do que teria sido aí esse bloqueio continental, tá bom? No centro vocês vão ter a França, tá bom? E próximo à França aí, vocês vão ver os países que estão nessa cozinha aí mostarda, certo? Vão ser os países no qual a França proíbe, né, de fazer comércio com a Inglaterra e que vão aderir aí a esse bloqueio continental. Essa linhazinha lilás vai ser justamente a divisão entre França e Grã-Bretanha, né, que no caso seria a Inglaterra e os países aliados, ok? Então, turma, como os governos, tanto de Portugal e de Espanha, não aderiram a esse bloqueio continental, né, o que vai acontecer? Em 1807, as tropas de Napoleão Bonaparte, eles vão invadir aí a Península Ibérica, começando aí com a Espanha, né? Então, o rei Fernando VII, que era o rei da Espanha, ele foi destituído do trono, né? E no lugar dele, Napoleão Bonaparte colocou aí o seu irmão, José Bonaparte, né? Para governar a Espanha a partir daquele momento. E esse fato ele vai repercutir nas colônias espanholas da América, né? Onde, a partir desse momento, vão se iniciar aí movimentos de emancipação, movimentos separatistas da Espanha e das colônias espanholas. E aí nós vamos perceber que depois de dominar a Espanha, Napoleão Bonaparte vai marchar em direção a Portugal, certo? Então, em novembro de 1807, a família real, sabendo aí da vinda do exército de Napoleão Bonaparte, eles acabam fugindo para o Brasil, né? Sendo escoltado aí pela Marinha Britânica, pela Marinha Inglesa. E a família real chega aqui ao Brasil em janeiro de 1808, né? E a partir daí, né, a partir da chegada da família real, em 1808, a gente vai começar a ver se desenhar aí aquele processo de emancipação política do Brasil, culminando em 1822, né, que nós também já falamos sobre isso. Então percebam, turma, que o bloqueio continental também vai atingir a Rússia, né, que exportava matérias-primas para a Inglaterra. Então, por volta de 1800, entre 1810 e 1811, o czar Alexandre I ele vai romper aí esse bloqueio continental, né? Ele vai quebrar o boicote de Napoleão Bonaparte e vai abrir aí os seus portos aos navios ingleses, né, aos navios britânicos. Em represália a essa medida tomada pelo czar Alexandre I, o que vai acontecer? Napoleão vai decretar guerra à Rússia. Então, o que nós vamos perceber? As tropas napoleônicas, sem preparo nenhum, vai enfrentar o exército russo em pleno inverno, certo? E sendo que Napoleão acaba sendo derrotado, né, o poderoso exército napoleônico acaba sendo derrotado. Napoleão vai à Rússia com cerca de 600 mil soldados e retorna para a França com apenas 100 mil soldados.
certo? Mas como é que isso vai acontecer? Como é que os russos vão conseguir vencer o exército napoleônico? Então nós vamos perceber, turma, que Moscou, ela, por volta de 1812, Moscou, ela vai ser invadida, né, pelo exército napoleônico, mas quando os franceses chegaram em Moscou, eles vão perceber que Moscou havia sido completamente incendiada. Então, o czar ordenou que se colocasse fogo na cidade de Moscou. A população abandonou a cidade foi incendiada, as lavouras foram incendiadas e os poços, né, os poços de águas, eles foram contaminados. Então, quando Napoleão chegou em Moscou, a cidade estava deserta, queimada, sem comida e sem água. A solução encontrada por Napoleão Bonaparte vai ser a fuga, né? Bater em retirada da cidade de Moscou. E no meio dessa fuga, a maior parte do exército napoleônico vai ser derrotado justamente pelas tropas russas, pelo exército russo, né? E aí, como eu havia dito anteriormente, Napoleão Bonaparte havia chegado em Moscou com 600 mil homens, mas quando retornou à França só havia 100 mil soldados, né? Que morreram aí em meio à batalha e também de fome, de frio e de sede. Então, estimulados pelo fracasso de Napoleão Bonaparte na Rússia, os governos da Áustria, da Prússia, da Inglaterra e também da Rússia vão formar uma coligação contra a França. E em 1814, seus exércitos eles invadem o território francês e ocupam Paris, né? Vão, a partir desse momento, vencer Napoleão e destroná-los, né? Então, a partir do momento que Napoleão perde seu trono, ele vai ser enviado aí para a ilha de Alba, que fica no Mediterrâneo, que ficava no mar Mediterrâneo. Então, a monarquia francesa, a partir do momento que Napoleão Bonaparte ele é exilado, a monarquia francesa ela passa a ser restaurada e quem toma posse do governo vai ser Luís XVIII, né, que vai assumir o trono. Então, nesse mapa aí, turma, vocês conseguem ver, circulado aí de vermelho, a ilha de Alba, que vai ser para onde Napoleão Bonaparte vai ser exilado, tá certo? Só que em março de 1815, Napoleão Bonaparte ele consegue fugir da ilha de Alba e daí é início ao seu retorno à cidade de Paris, certo? No caminho, do retorno de Napoleão, as tropas que são enviadas para combater Napoleão Bonaparte, eles acabam aí mudando de lado, né? Então eles acabam passando para o lado de Napoleão Bonaparte. Então Luís XVIII, que havia assumido o trono francês, ele foge para a Bélgica, deixando a cidade de Paris, aí por conta de Napoleão Bonaparte. Só que esse novo governo de Napoleão vai durar apenas 100 dias, né? Ou seja, por volta de junho de 1815, Napoleão Bonaparte vai ser definitivamente derrotado pelas forças aí da coligação na Batalha de Waterloo, certo? Batalha essa que ocorreu na Bélgica. Então, a partir do momento que ele é derrotado na Batalha de Waterloo, ele é mais uma vez exilado, só que dessa vez ele vai ser mandado para a ilha de Santa Helena, que ficava no Oceano Atlântico. Ele fica lá até o dia da sua morte, né? Que vai acontecer em 1821. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui. Beijos, fiquem com Deus.